Paulo Roque já está aqui conosco. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Ariane. Muito boa tarde, ouvintes da Nova Brasil FM. Paulo, a gente hoje conversa sobre um tema hiperatual e que ainda gera muitas dúvidas, alguns receios e alguns riscos também, que é justamente a inteligência artificial, não é isso? E como que o consumidor deve, os riscos para o consumidor utilizar a inteligência artificial. Pois é, como é que a gente se coloca, hein, diante de tudo isso enquanto consumidor? Primeiramente, Ariane, é uma conquista enorme da tecnologia, a inteligência artificial. Ela vem muito para somar, vem muito para ajudar, ganho de tempo, racionalização das decisões. Quer dizer, o consumidor ganha com a inteligência artificial. Uhum. Entretanto, é preciso tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado que o consumidor deve tomar é que nem tudo aquilo que ele pesquisa na inteligência artificial, aquilo que ele pede à inteligência artificial, a um chat como o GPT, a outros aplicativos, como o próprio WhatsApp hoje já tem seu aplicativo de inteligência artificial, que ele tem que tomar cuidado é que nem tudo que ele pergunta e tem resposta pode ser uma resposta verdadeira. Ah. A inteligência artificial erra. E se o consumidor ele está querendo ter uma resposta sobre um assunto técnico, o consumidor vai ter a resposta. A inteligência artificial vai dar a resposta para o consumidor. Mas o consumidor não vai ter condições de dizer se aquilo é verdadeiro, se não é verdadeiro. Então ele tem que tomar cuidado. Ele não pode confiar cegamente no que diz a inteligência artificial. Ela pode te estar dando uma resposta errada. Na grande maioria das vezes ela pode acertar. E a tendência é que isso aumente esse percentual com o tempo. Uhum. Mas se ela erra e você toma uma decisão com base numa informação errada que ela te deu. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Então, por isso que a inteligência artificial não afasta a necessidade de você consultar um especialista. Eu estou aqui resolvendo o meu problema com a inteligência. Não caia nessa armadilha. Você pode estar prejudicando a si próprio. Faz uma consulta na inteligência artificial sobre um assunto de saúde, por exemplo. Ela pode estar errando, você não tem condições. Um assunto técnico na área de direito, ela pode estar errando e você, como leigo, não sabe que ela está errando e você tomar decisões erradas. Então, esse é o primeiro cuidado que o consumidor tem que tomar. Ô Paulo, e a quem acionar em caso de engano? A gente tem, hoje ainda no meio digital, é um pouco nebuloso, assim, né? Até quando você cai em golpes pela internet ou, enfim, pelas redes sociais, às vezes é difícil. A pessoa vai, registra ocorrência no caso de um golpe, mas às vezes até o próprio policial te fala, olha, vai ser difícil encontrar essa pessoa, reaver esse dinheiro seu ou o que quer que tenha sido. No caso da inteligência artificial, se você cai num engano, apostando todas as fichas ali, até para você conseguir, de alguma forma, cobrar algum tipo de reparo, é complexo. É extremamente, para não dizer impossível, no momento atual. Pode Né? ser que a legislação evolua para responsabilizar o proprietário, entre aspas, do aplicativo. Mas por isso que o cuidado tem que vir primeiro desse consumidor, que tem que estar atento, porque é ele que pede à máquina uma resposta. E a máquina dá a ele uma resposta. Então, ele tem que fazer a checagem. A checagem ele tem que fazer. Ele não pode confiar cegamente. Hoje não pode confiar cegamente. O segundo cuidado que o consumidor deve tomar ao relacionar com a inteligência artificial, os seus dados. Hoje o consumidor, em média, ele tem usado muito os aplicativos gratuitos. Sim. Tem os pagos. Os riscos são diferentes, mas estão em todos os dois. Mas nos gratuitos tem mais riscos em relação aos pagos, com relação à proteção de dados. Por quê? Você pode colocar... Por isso que deve tomar muito cuidado com o tipo de dado que você coloca no chat GPT, que você coloque num aplicativo gratuito de inteligência artificial. Por quê? Esses dados... A inteligência artificial vive dos nossos dados. Ela só existe porque nós demos dados de graças para eles. E eles montaram todo o raciocínio, entre aspas, com base nos dados que a humanidade toda deu para eles, para resolver problemas comuns de todas as pessoas, de todos os cidadãos. Sim.
Então, se você... Vamos imaginar que você... É muito comum hoje o consumidor, ele pede para a inteligência artificial avaliar um contrato de locação que ele está assinando. E ali manda tudo. Manda o CPF dele, manda a identidade, manda o endereço onde ele vai morar, manda tudo. Esses dados, eles vão ficar com a propriedade desse aplicativo. E você que deu. E você que deu. Ah, mas eles têm que proteger. Tem, mas podem ser mais... Esses dados podem ser mais expostos, são mais vulneráveis ao vazamento. Porque esses sites, esses aplicativos gratuitos, eles não têm o mesmo cuidado na proteção dos dados que um site, que um aplicativo pago. No pago também pode ter vazamento? Pode, mas tome cuidado. Amanhã o dado de um contrato que você assinou pode estar aí na rede, porque você deu esse dado. Então, quando você colocar um contrato na rede para avaliar, você pode mandar? Pode, tomando cuidado que você não deve desprezar um especialista para avaliar aquilo. Tire o seu nome, não coloque o seu nome, tire o seu telefone, tire o seu CPF, tire ali o seu endereço. Boa. Tire isso, então deixe apenas o dado como se fosse neutro, para que ele te dê uma resposta. Não entre numa e colocando tudo na inteligência artificial, porque esses dados vão subir e esses dados amanhã vão estar te colocando numa situação de muita exposição e eles podem sim ser vazados e utilizados. Ah, mas a lei não protege meu dado, pessoal. Protege, presta atenção. A lei protege o dado pessoal, mas não protege dado de contrato. Mesmo esse dado pessoal, você está correndo o risco dele ser vazado. Tem que tomar cuidado. Agora, o contrato que você está assinando não é um dado pessoal. É um contrato. Então, amanhã pode simplesmente dizer, ó, sai na rede que você assinou um contrato que você não gostaria que as pessoas soubessem que você assinou o contrato. O valor que foi pago por esse, o valor que está ali não é um dado pessoal. É um dado que não é protegido propriamente pela Lei de Proteção de Dados. Então, cuidado ao colocar contratos inteiros para avaliação. Cuidado ao colocar documentos como certidão de nascimento, CPF, identidade, na inteligência artificial. Cuidado com fotos. Cuidado ao colocar sua foto. Porque ao colocar sua foto lá, esse dado também pode ser vazado. Então você tem que ter um relacionamento com a inteligência artificial de confiar desconfiando. Porque ela pode te dar uma rasteira. Ela é boa, vai te ajudar? Vai. Mas não confie cegamente, sempre cheque as informações que ela está colocando lá para você e também cuidado com os dados que você coloca lá. Porque uma vez que você coloca lá, esses dados podem ser utilizados e você amanhã ser exposto na sua individualidade. Perfeito. E Paulo, para a gente fechar, eu queria que a gente falasse um pouco também sobre a questão da exposição, o tempo de tela, né? Que para todos nós parece que a cada dia tem entrado numa escalada, numa crescente e até num caminho sem volta, não é isso? Olha, o Brasil, nesse aspecto, quando a gente fala de educação para o consumo, é necessidade das pessoas, dos consumidores, de todas as idades, saberem relacionar com as mídias sociais. Hoje nós temos uma situação de uma dependência enorme das telas. E aí a inteligência artificial também sabe disso, né? Os aplicativos de inteligência artificial sabem disso. E é só uma curiosidade. Você sabe quais são os donos hoje das plataformas de inteligência artificial? Os maiores donos? Não. Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, a Microsoft. Todos eles têm hoje o seu aplicativo de inteligência artificial. Como é que esses aplicativos, na verdade, eles foram construídos? Com a quantidade de dados que nós, consumidores, entregamos gratuitamente para eles. E como que nós entregamos esses dados gratuitamente para eles? Com o tempo de exposição que nós temos na internet. Com esse tempo de exposição que nós temos, quanto mais tempo de exposição nós estamos na internet, mais dados nós estamos passando para eles. E é por isso que hoje eles valem bilhões de dólares. Com o patrimônio nosso. Que coisa. Isso ainda vai ser discutido no futuro. Tá? Isso ainda vai ser discutido no futuro, porque é um poder enorme que essas empresas ganharam às custas dos nossos dados. Então, o brasileiro, ele passa em média
na internet, seja em aplicativo, navegando em sites, o streaming de vídeos, comunicação e mídias sociais, a média total é de 9 horas e 32 minutos. Por dia. Por dia. A média diária, desculpa, de 9 horas. É uma das maiores médias que nós temos no planeta. A média na Europa é por volta de 6 horas e 30 minutos. Aqui é de 9 horas, é mais da metade do tempo que eles passam lá. 9 horas e 30 minutos. Só nas mídias sociais, a média é de 4 horas. No Facebook e no Instagram. Então, quer dizer, é muita coisa. Agora, o que chama atenção, hoje é um dado, com relação às crianças. Aí é complicado. Tá certo? Estudos mostram que as crianças e adolescentes passam, em média, essas mesmas 9 horas. Meu Deus. Só que as crianças e adolescentes, o adulto pode dizer, eu estou aqui trabalhando. Na grande maioria das vezes está exposto no TikTok, no Instagram, no Facebook. E todos nós alimentando dados para eles. Aqui no Instagram, no Facebook, e nessa exposição que nós temos, o tempo todo nós estamos passando dados para eles? Estamos, sim. Então é esse cuidado também que eu tenho que ter no Instagram. Que tipo de foto eu posto no Instagram? Que tipo de informação eu posto no Instagram? Porque o Instagram, no termo de uso que você assina, entre aspas, que você dá o seu consentimento, melhor dizendo, que 99,9% das pessoas não leem, já tem pesquisa dizendo que ninguém lê os termos de uso, está dizendo que eles estão autorizados a utilizar todas as informações, todas as imagens que vocês postam na rede. Então, isso está alimentando o quê? Está alimentando esses bancos de dados que alimentam as inteligências artificiais. Então, o que eu acredito hoje é, na verdade, não do direito do consumidor para relacionar com a inteligência artificial, para relacionar com as mídias sociais. Não é nesse direito que eu acredito. Igual você falou, que direito ele tem? Mas nem a maioria das vezes as pessoas não vão brigar pelos seus direitos. Eu acredito no poder do consumidor. O poder do consumidor, a partir do momento que ele tem conhecimento do que essas plataformas podem fazer na vida dele de negativo, ele dá um freio, ele dá um basta. Porque hoje o que nós temos é uma dependência. Você, por exemplo, eu te pergunto, você quando clica no celular, você pega o celular, está numa conversa e você pega o celular. Você sabe exatamente, na maioria das vezes, por que você está pegando o celular? Não, muitas vezes não. Porque já criou um ato automático, né? Você já está, na verdade, ali automatizada para isso. Criou-se uma grande dependência à exposição às telas. Uma grande dependência que hoje os educadores estão preocupados com relação à nossa criatividade, que há estudos dizendo que quanto mais exposto à tela nós estamos, quanto mais a gente vai e usa o smartphone, menos criatividade nós temos. Então, isso é um perigo para as futuras gerações, para a humanidade. E tem que saber lidar com isso, porque tudo isso que nós fazemos vale muito dinheiro. Mas vale muito dinheiro não para nós. Quem está ganhando muito dinheiro com isso são as Big Techs. Para você ter ideia, hoje, a Apple ela está avaliada em 3 trilhões de dólares, praticamente o PIB brasileiro. A Apple sozinha vale todo o patrimônio brasileiro. Discutia se a China iria ultrapassar o PIB dos Estados Unidos em quanto tempo. Hoje o que se discute é se essas Big Techs em pouco tempo não terão um PIB maior que dos próprios Estados Unidos ou da China. É muito poder na mão dessas empresas. Então por isso que o consumidor tem que usar o seu poder. E esse poder começa com uma educação. Ele sendo educado para lidar com todas essas tecnologias. Muito bem, excelente reflexão, como sempre. Paulo Roque, obrigada por hoje. Até semana que vem. Oriane, eu que agradeço. Sempre aprendo muito aqui no nosso programa. Aprendo mesmo.